Bisbilhotando e hoje vamos falar sobre A Casa dos Segredos, o Secret Story, que está a dar muito que falar. Deu durante toda a semana, por causa de vocês sabem já do que, não é? Que eu vou falar aqui. Lá está do nosso querido triângulo amoroso que está na Casa dos Segredos e que não saiu uma queridinha, não é? Não saiu na semana passada e o público ficou chateado e eu então decidi vou ter que trazer, vou ter que falar aqui no meu programa sobre esse casal, trisal, digamos assim, sobre isso, triângulo amoroso, sobre o reality. Vou ter que dar a minha opinião, não é? E vocês através dos comentários deem a vossa, cliquem no like, se inscrevam aqui no canal, para não perderem nada quando serem vídeos novos aqui no canal. Tanto vamos falar sobre música como do meu podcast, o Pod Galia. Por isso, assistam, tanto a primeira temporada como a segunda, irá vir logo logo. Irão vir aí novidades, assistam também os outros episódios do Bisbilhotando. Sigam-nos nas redes sociais, @GLG Entretenimento e também a GLG News, notícias e focas 24 horas de todo o mundo. E vamos então falar sobre o Secret Story, sobre a Casa dos Segredos, que está envolvida em polémicas, em supostas manipulações. É isso que o público tem vindo a dizer e prontos. E é uma polémica enorme que está novamente na mesa do povo português, porque realmente é algo que não para de encher as redes sociais. O tema Casa dos Segredos, o tema Ariana, o tema Diogo e o tema Eva. O triângulo amoroso está no prato de cada dia, de nós portugueses. Por isso vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar um pouco sobre as audiências, vamos falar um pouco sobre os segredos de cada concorrente, vamos falar um pouco sobre tudo. Vamos lá então começar a estreia. Vamos falar então sobre a estreia, a audiência, começar logo com audiências. Audiências. Na estreia tivemos logo uma audiência de cerca de 1,150 mil pessoas, ou seja, 1.150.000 pessoas a 1.230.000 pessoas. É esse o espaço de audiência que teve na estreia. A média tem vindo a ser de 950.000 a 1 milhão de pessoas a assistirem às galas. Mas, como nós vimos, e vocês também podem ter acesso, que eu até vou ver agora em direto, sobre a audiência que tem vindo a ter no dia a dia, vocês podem ver através do TVI Comunicação, ou comunicação seria, mas não tem o C cedilha nem o acento. Vocês podem ver que, por exemplo, há 5 dias, que foi provavelmente a gala, será? Foi a gala. Foi o melhor resultado em 3 anos. Bateu um máximo de 1,150 mil pessoas a assistir. Um resultado realmente bem grande, 1.150.000 pessoas. Depois também tivemos aqui deve ter sido o especial, o Secret Story especial, deve ter sido depois do Jornal Nacional. Teve uma audiência de 1.262.000 pessoas a assistir e deve ter dito mais alguma coisa, isto é um número redondo, mas provavelmente deve ter sido arredondado ou algo assim, mas é isso que a TVI disponibiliza a todas as pessoas. Tivemos aqui um resultado, por exemplo, de dia 26 de março, que também provavelmente foi um especial, um diário, que também teve 1,421, ou seja, 1.421.000 pessoas a assistir. Ou seja, um programa realmente muito assistido, realmente por causa do triângulo amoroso que temos a vir a conhecer, que realmente tem dado muita audiência à TVI e que a TVI tem-se beneficiado disso também, né?
Temos vindo a ver isso já há muito tempo e esses números repetem-se durante todas as semanas. Dia 25 de março também repetiu-se, 1.464.000 pessoas também assistiram. Dia 24 de março, excluindo o futebol, ou seja, tirando o futebol, foi um dos programas mais vistos do mês, tiveram 1.1.423.000 pessoas a assistir. Nesse dia 24 de março deve ter havido futebol, então retirando os valores do futebol, que deve ter influenciado também ali, foi esse o valor. Depois também dia 23 de março foi a Gala. A Gala teve 1.620.000 pessoas a assistir. Estão a ver o número que vai, né? Tudo isto por causa daquilo, da repercussão que tem vindo a ter realmente o Secret Story. E depois houve na semana anterior, numa outra gala, dia 16 de março, tiveram uma audiência de também 1.686.000 pessoas. Quase 1.700.000 pessoas a assistir. Estão bem a ver a situação que está a ser a Casa dos Segredos para a TV? Uma audiência que vem-se repetindo desde 9 de março, 1.525.000 pessoas, 1.600.000 e tantas, 1.200.000 e tantas. Tem vindo a ser assim durante semanas e semanas e semanas. Temos aqui, por exemplo, o dia 2 de março, foi 1.657.000 pessoas. Isto vem-se repetindo, como eu estou a dizer, durante todas as semanas, todas as galas, mas também os diários. 1.100.000, 1.200.000, 963.000 pessoas, por exemplo, 981.000 pessoas, temos aqui a ver. É realmente uma audiência brutal. Uma audiência que a TVI está muito feliz e deve ser, todas as semanas devem estar ali com champanhe e tudo mais, porque aquilo está a ser brutal, a audiência que estão a ter com esta Casa dos Segredos. E que, para quem não viu a Guardian News, eu acho que já publicámos essa informação, ou pelo menos ainda até agora, eu estou a fazer isto no sábado, isto só vai domingo ao ar, mas eu acho que já vou publicar hoje, que é sábado, por isso acho que estão a ver domingo, olá, bom dia. Já deve ter saído a notícia do que é que vem a seguir, ou seja, termina o Secret Story e entra o Cláudio Ramos com o Big Brother Verão e depois entra Maria Botelho Muniz com o Big Brother All Star. Eu estou muito receoso para o que vem aí, principalmente no último, que é o Big Brother All Star. Eu estou ali com um pezinho atrás para ver o que é que vem aí, porque All Stars tem duas opções: ou é com famosos, que eu acho que não vai ser, ou é com ex-Big Brother, ou seja, com ex-concorrentes, os que deram muito sucesso, ou os que viralizaram. E nós já sabemos mais ou menos quem é que vai poder entrar. Vamos ter aí para aí uma Liliana, vamos ter para aí uma Catarina Miranda, vamos ter para aí uns concorrentes desses. Eu estou muito receoso. Estou muito, muito receoso para o que vem aí. Mas pronto. Continuando. A TVI tem vindo a ter então uma grande audiência. Já disse o que é que vem aí a seguir depois que acabar o Secret Story. Vem novamente o Big Brother. É algo que as pessoas já estão fartas e eu mesmo já digo isso há muito tempo. O público está cansado de Secret Story e Big Brother. Mas tem dado muita audiência. Sim, mas os formatos estão cansados. Os formatos já não... Por exemplo, a mim dá-me para ver, por exemplo, só nas redes sociais, dá-me para ver um pouco só por causa das confusões que tem vindo a ter estas últimas semanas, do triângulo amoroso e tudo mais, e só mesmo por causa disso é que eu estou a assistir. Porque senão, eu já não assisto há muitos anos. Por causa disso, porque já está a ser um formato muito cansado. Mas veio a primeira companhia. A primeira companhia foi... Assisti todas as galas, ou pelo menos quase todas. Assisti tudo aquilo que tinha nas redes sociais, nos diários. Eu amava a primeira companhia, espero que volte. Se não me engano, irá voltar em janeiro.
de 2027, mas é algo que realmente é necessário uma primeira companhia, é necessário uma tribo, por exemplo, é necessário um survival, né, acho que é assim que se diz, uma quinta das celebridades, por exemplo. Acho que também era algo estilo a Fazenda da TV Record no Brasil, estilo desse programa, assim mais campal, assim mais interior, sabem? Mais como animais e tudo, eles ali a tratarem os animais. Acho que seria também algo, né, divertido ver eles ali a tirar o leite da vaca, estarem ali a cuidar dos cavalos, das galinhas. Sei lá, acho que seria engraçado ver isso. Né? Então acho que era engraçado vir a quinta, vir novamente a primeira companhia, vir uma tribo, por exemplo. Acho que seria realmente interessante. Mas já clicaram no like, já se inscreveram aqui no canal, já ativaram o sininho para não perderem nada quando saírem vídeos novos aqui no canal. Já comentaram qual é a vossa opinião sobre a Casa dos Segredos. Quero saber a vossa opinião sobre a Casa dos Segredos. Qual é a vossa opinião sobre o Triângulo Amoroso? Qual é a vossa opinião de quem vai ganhar a Casa dos Segredos? Sei lá, o que é que vocês gostariam de ver, assim, novamente a primeira companhia, se gostavam de ver, por exemplo, uma quinta, se gostavam de ver um survival, se querem continuar a ver Casa dos Segredos, Big Brother, digam a vossa opinião, quero saber a vossa opinião, vocês são livres de comentar aquilo que vocês quiserem, se vocês acham mesmo que a TV manipulou os resultados, tem vindo a manipular, porque, assim, viralizou a suposta manipulação da última semana que gerou a saída de João. Mas muita gente diz que já vem a manipulação já de todas as semanas e de outros realities. Eu acho muito difícil. Vamos falar agora sobre a suposta manipulação. Eu não acredito que haja. Porquê? Eu vou-vos explicar. Apesar de ser muito estranho, apesar de não concordar que devia ter sido o João a sair, porque não acho que devia ter sido ele, acho que realmente podia ter sido a Ariana, mas se a Ariana saísse, qual era o nosso conteúdo que nós íamos ter? O Diogo e a Eva a tentarem ali novamente se aproximar. Eu não quero que a Eva se aproxime ali do Diogo, nem a Ariana. Eu espero que a Ariana acorde, porque assim, se vamos a ver, a Ariana ela está a tentar ter um relacionamento com aquele homem escroto e não percebe que vai sofrer muito e que ele não a vai querer muito. Eu tenho para mim que aquilo não vai durar muito ou que ela vai sofrer muito por causa dele. Por isso, eu duvido muito. E as pessoas também gostam de ver isso. As pessoas gostam também de ver ali uma discussão, gostam de ver ali. Por isso é que lá está. Também é preciso votarem, é preciso ligarem. Porque assim, eu não acho muito, muito impossível haver manipulação. Porquê? Porque a televisão, a rádio, mas principalmente os programas onde tu tens que ligar para ganhar algum prémio, onde tu tens que ligar para votar em alguém, são programas que são constantemente, além da própria emissora, da própria TVI, da própria SIC, da própria RTP, e outras, são constantemente feitas auditorias para ver se está tudo bem. E principalmente auditorias nos respectivos programas de ligação para ganhar algum prémio, como eu estava a dizer, para votar em alguém. Todos esses programas são constantemente feitas auditorias para ver se está tudo bem. Se o dinheiro do público, se o voto do público está a ser respeitado. Se não há fraude, se não há manipulação, tudo isso é algo que se vem fazendo. É algo que se faz todos os meses, ou 2 em 2 meses, é assim qualquer coisa, mas que é feito. Ou seja, é algo praticamente impossível de acontecer manipulação, porque além da TV ter que levar com o escrutínio do público, caso isso acontecesse e fosse revelado ao público, também teria que enfrentar acusações legais em tribunal por causa disso. Eu acho que a TV não se vai arriscar a perder a televisão, não perder a ligação direta ao público, de perder a conexão que tem com o público, tudo por causa de audiências.
Porque eu acho que não só é muita coisa contra algo que se calhar não iria compensar fazerem isso, percebem? Ou seja, eu acho que não compensaria, assim como o mal matar alguém ou fazer alguma coisa, não compensa porque vais acabar uma hora ou outra a ser preso. Então, acho que é igual. Então, acho que não há de compensar manipularem só para terem mais audiências. Eu não acho. Porque de uma maneira ou de outra vão ter, não é? E é para mais com este enredo tão bom que eu acho muito melhor que várias novelas e séries. Acho isto realmente incrível aquilo que está a acontecer na casa. A sério, está muito bom. Mas vamos continuar. Pode ser. Bora lá continuar. Os concorrentes, vocês já sabem quem são. É o Diogo, a Eva, o João, Jéssica, Catarina, Liliana, Ricky, Hélder, Luzia, Ariana, Pedro, Ricardo, João, Ana, Diana, Tiago, Sara, Norberto, Caio e Hugo. Certo? Acho que não me enganei em ninguém. Não falta aqui ninguém, eu acho. Alguns destes já saíram, outros continuam na casa. E vamos então para os segredos assim mais importantes que temos aqui. Como eu já disse, o segredo de Diogo, a minha namorada está na casa, e a namorada era a Eva. O segredo da Eva era namora há 5 anos concorrente da casa, que era com o Diogo, que o relacionamento, digamos que acabou por conta disso, mas prontos, e ainda bem. E ainda bem que acabou o segredo, o relacionamento. Muito bem para a Eva, e não quero dizer nada, mas eu conheço uma pessoa que conhece a Eva, que estudou na mesma escola que a Eva. Vocês estão a acreditar? Soube do nada, sério, estava a conversar com a mãe dessa pessoa, ou seja, a filha conhece essa pessoa, e descobri que a filha dessa tal pessoa conhece a Eva e que estudou na mesma escola que ela. Ou seja, se vocês quiserem saber mais, depois escrevam nos comentários e eu comento com vocês. Ou faço um vídeo a falar sobre. Depois vem o João, que mais o Hugo também, que os dois tinham o mesmo segredo, que era somos agentes secretos do público. Depois tem a Catarina, um concorrente partiu-me o coração, que foi o João. O Ricky, a minha mulher está na casa, que acho que se não me engano era a Liliana. Depois o segredo da Liliana era o pai da minha filha está na casa, que era o Ricky. E depois o segredo da Luzia, que era 32.411 pessoas permitiram a minha entrada. Prontos. Depois tinha os outros segredos, mudei de sexo, nasci com um dente no nariz, fui atropelado pelo metro, etc. Eu tinha os outros. Também não é muito importante agora, senão vamos estar aqui com meia hora de programa. Depois tenho, claro, um núcleo assim, principal da casa, que é o Diogo, a Ariana, Eva, Liliana e Tiago, que estão ali no foco principal do público, que dão ali atenção ali à casa e ao público, e o público gosta muito de os ver a todos, pelo bom ou pelo mau sentido. E pronto, acho que é isso. Já falei sobre o triângulo amoroso ali deles, do Diogo, da Eva e da Ariana. A Eva é a concorrente assim mais apoiada pelo público, pelo menos da pesquisa que eu fiz, ela e o Tiago. O Tiago, a Liliana também, mas principalmente a Eva e o Tiago têm vindo a ser os mais favoritos assim da casa. O público está ali a gostar muito, principalmente a Eva por ter o público está ali com uma empatia ali com a Eva, está ali com uma imagem de injustiçada, perfil típico de vencedor de realities. A Ariana, uma concorrente forte pelo mau sentido. E digamos que é uma antagonista, não é? Digamos assim. Ou seja, uma vilã. Domina o jogo, mas muito polémica. Depois tem lá o Tiago, que eu acho que também é ali um concorrente bem forte. Eu acho que quem vai para a final é Eva, Liliana e Tiago. Acho que é o top 3.
que é equilibrado, pouco conflito, está ali mete sem poucos conflitos, mas defendeu muito a Eva, acho que é o Tiago. Eu agora acho que me estou a confundir. Não, acho que me estou a confundir, acho que é o Tiago. Que defendeu muito a Eva, não é? Pronto. Depois tem a Liliana, que tem ali gerado algum conteúdo, conflitos fortes, produtividade. Acho que foi na quinta ou na quarta que ela gerou ali uma polémica ali a discutir com a Ariana. Gostei, gostei. Foi muito fixe. Adoro a Luzia e a Sara a discutirem. Gosto das duas. Uma discute com a outra, adoro, adoro. É incrível como eu discuto com a outra chama-lhe muitos nomes, dá-me nomes de todas as categorias possíveis à Sara. Está incrível, a sério. Eu adoro os conflitos das duas. E pronto, depois tem o Diogo, que também é muito odiado, visto como manipulador, criticado por causa do triângulo amoroso. Prontos. É aquele vilão que dá audiência e que o público, mesmo assim, quer continuar a vê-lo lá na casa e que nem critica ele continuar. Pronto, é esse. E é isso, acho que não temos mais nada. Acho que eu quero agora saber mesmo a vossa opinião. O que é que vocês acham sobre o Secret Story, sobre a Casa dos Segredos? Qual a vossa opinião? Quem vai ganhar? Quem não vai? O que é que vocês acham sobre as tais polémicas, as supostas polémicas de manipulação, de tudo isso? Acho mesmo que é possível isso acontecer? Acho muito difícil, lá está. Eu dei aqui a minha explicação, o porquê é que não é possível isso acontecer, ou pelo menos não deveria, mas é quase impossível isso estar a acontecer, percebem? Mas eu quero saber a vossa opinião, porque assim, também posso estar errado, atenção, eu não estou na TVI, não estou a ver aquilo que eu estou a fazer, mas sei daquilo que é feito através da forma legal e tudo mais, que é feita de auditorias e tudo mais, já falei disso. Falámos aqui sobre a audiência, quero também saber a vossa opinião. Tudo aquilo que vocês puderem comentar, podem comentar à vontade, são livres de o fazer. Cliquem no like, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, não vão perderem nada quando sair vídeos novos aqui no canal. E também sigam-nos por favor nas redes sociais, @GLG Entretenimento e também a GLG News, notícias e fogas 24 horas de todo o mundo. E estamos aqui, voltamos para a semana, mas ao longo da semana não percam, vamos falar sobre música, vamos falar sobre os casos famosos, que afinal tinha aí um episódio que não tinha saído e que vai sair, porque eu pensava que já tinham saído todos, mas afinal havia um episódio que não saiu e vai sair agora, esta semana. E não percam que vêm aí novidades logo logo. Por isso vemos por aí, até à próxima semana, com o Bisbilho Tanto, mas com os outros programas que têm durante toda a semana. Por isso não percam a minha companhia durante todos os dias e vemos por aí. Tchau, tchau.